Bogota, the capital of Colombia, an international book fair. Thousands of people are awaiting the arrival of an idol. The Brazilian writer Paulo Coelho, who is making his first visit to the country. He receives a pop star's welcome. Paulo Coelho calls for calm and patience from his legion of fans. At the very least, they would like an autograph. Quiero pedirle paciencia. Voy a firmar todos los libros, pero que tengamos paciencia. After 5 hours have passed, 4,000 autographed copies of his book have been sold. This type of success is routine in the life of the author. For many, he is a genius, the alchemist of words. It's like music, really, the way that he writes. It's so beautiful. For others, a mere product of marketing. Paulo Coelho é fenômeno de massa, é fenômeno da indústria cultural de massa. But one fact is indisputable. Published in 140 countries, translated into 52 languages, and with more than 33 million copies of his book sold, Paulo Coelho is one of the 5 best-selling authors in the world. The author is even idolized in Islamic countries, which are normally closed to Western literature, such as Iran. Paulo Coelho has had his fair share of obstacles and difficulties. However, his simple desire to be a writer was quashed by his family. His reaction was violent. He turned into a rebellious adolescent to such a degree that he was committed to a psychiatric hospital. In the 60s, like many of his generation, Paulo Coelho became involved in sex, drugs, rock and roll, and black magic. He was part of the counterculture and confronted the repression and torture perpetrated by the Brazilian military dictatorship. Catholicism and numerous encounters and brushes with black magic inspired the author, becoming central themes of his work. Adored by millions of readers but rejected by literary critics, Paulo Coelho is currently the best-known Brazilian writer in the world. I love him very, very, very much. Paulo Coelho is the best-known Latin American writer internationally. His status as one of the world's best-selling authors means that he is much in demand and travels worldwide. However, despite his many commitments abroad, he tries to spend as much time as possible at home in Rio de Janeiro, the city with which he has deep emotional ties. Eu nasci em 1947 no Rio de Janeiro. Uma família normal, classe média, meu pai engenheiro, minha mãe dona de casa. E a primeira grande sensação que eu me lembro é a sensação de estar vivo. Acho que todos nós, existe um momento em que você percebe que está vivo. Né? Que você se dá conta que aquilo é vida, que existem outras pessoas, porque no universo da criança só existe você. At the age of 7, the firstborn of a very conservative Catholic family, he was sent to a traditional Jesuit school. His parents, Ligia and Pedro Coelho, enrolled him at the Santo Inácio College, where religious study was obligatory. Era muito duro, porque a fé, que mais tarde viria a ser a grande linha condutora da minha vida, naquele momento era uma coisa imposta. Consequentemente, eu detestava. Detestava ir à missa, coisa que eu adoro hoje em dia. Detestava ter que rezar, detestava tudo. It was in the austere corridors of Santo Inácio that the desire to be a writer first surfaced. Fizeram um concurso de poesia. E nesse concurso de poesia eu ganhei. E eu me lembro que eu peguei o bonde. O Rio de Janeiro naquela época tinha bondes. Aí cheguei em casa todo animado e disse, descobri meu sonho, eu quero ser escritor. Paulo participated in the school's Academy of Letters. It was here that he first dedicated himself to writing.
ele escrevia muito e provavelmente ele de repente lia algum texto e não achava que saiu bem como ele queria ou não era aquilo que ele queria escrever. E um dia eu peguei uma redação no lixo e guardei comigo porque volta e meia eu tinha redação no colégio para fazer. E num dia caiu uma redação, como sempre caía, e eu, mais do que prontamente, desamassei e copiei a redação do Paulo Coelho. E depois de um tempo veio a notícia de que a minha redação tinha sido premiada e que ela ia ser publicada na revista da escola, e eu ganhei até como prêmio o livro do Pequeno Príncipe. His desire to become a writer grew steadily, and Paulo read and wrote more and more. His parents, however, did all they could to repress this desire to dedicate himself to literature. They had other plans for their son's future. O Paulo sempre quis, desde a infância, ser um escritor. Apesar da nossa tendência de querer que ele fosse uma pessoa que fizesse curso de engenharia. Eu me lembro que a minha mãe se virou e disse: meu filho, é hora de você acabar com isso. E eu fiquei muito traumatizado, porque você nesse momento valoriza muito o que a tua mãe está falando. The intransigence of his parents provoked a violent reaction in Paulo Coelho. Reading The Tropic of Cancer by the North American author Henry Miller was a decisive moment. The book relates the anguish of a man who decides to live outside the constrictions of social or moral conventions. Paulo followed the same route and rebelled against his parents in explosive family conflicts. E aí comecei a voltar tarde para casa, aí comecei a beber, e aí comecei a entrar naquela vida de um adolescente de seus 16 anos, né? Eu saía, eu fumava, eu usava cabelo, uma roupa diferente. Nós dizíamos a ele, chega às 10 horas da noite, e ele não respeitava isso. E assim tivemos esses embates com Paulo. Eu comecei a ter péssimas notas na escola, terminei por levar Paulo no Santo Inácio. E meus pais desesperados, porque o filho é um cartão de visita da família. His father recognized signs of madness in his son. He called a doctor who, after examining him, confirmed the family's fears. In 1965, at the age of 16, Paulo Coelho was committed to a clinic for the mentally disturbed. According to his father, the patient has been presenting psychological abnormalities, mainly in his behavior. He has become aggressive and irritable and openly hostile towards his parents. The clinic records still register the words of his father. I feel that the boy has been showing signs of increasingly extreme attitudes, and this has led us to commit him. Se acordava, tomava os remédios que você não sabia para que era. Olhava o Rio de Janeiro, porque a vista é linda da Casa de Saúde, é maravilhosa. Ela fica no alto de uma montanha, você vê o Pão de Açúcar, a Baía de Guanabara. Eu vi o anoitecer, eu vi o amanhecer, porque eu não dormia. Ele se isolava na máquina e fazia seus ensaios de escritor. E pela manhã eu o ouvia e via trabalhando e, na realidade, às vezes comentávamos sobre as coisas que ele estava tentando escrever. Paulo was submitted to numerous sessions of electroshock treatment and high doses of medication. He remained hospitalized for 20 days before he was released by the doctors. His stay at the psychiatric clinic only exacerbated the conflict between Paulo Coelho and his family, making him more rebellious with each passing day. Meus pais trancavam a casa. E um belo dia eu cheguei bêbado e a porta estava trancada, mas tinha um jardim, eu podia dormir no jardim. Aí eu comecei a quebrar tudo, deixaram eu entrar, eu já acordei dormia, quando eu acordei já tinham 2 enfermeiras me esperando ali. Disse, ó, o senhor está muito agressivo, nós vamos lhe levar agora por bem ou por mal? Eu disse, por bem, vamos para a casa de saúde. After a second committal of 60 days, Paulo escaped from the clinic and made no contact with his family for 2 months. Finally, without money, he phoned his parents, who promised him that if he returned home, he would never be committed again. Paulo made friends with people who were connected to the theater and began working as an actor and journalist. His parents once again showed their disapproval of their son's choice. Nessa época eu já estava começando a fazer teatro. Imagine, teatro.
Teatro dos Pecados era considerado o pior, porque era um antro, segundo eles, de homossexuais, de gente vagabunda, de gente que não tem nada que fazer e, sobretudo, gente perigosa. Paulo Coelho was committed to hell for a third time. 1 year after his previous committal, he was sent to the psychiatric clinic once more for a period of 30 days, and again, Paulo managed to escape and return home. Even after 3 periods in the clinic, nothing seemed to have been resolved. He dropped out of school and the theater group and felt totally lost. His family, now completely desperate, called in another doctor who made an entirely different evaluation of the problem. Veio um outro e disse: "Ô garoto, você para de fingir, você não é maluco nada, você gostou de ser maluco como, aliás, todos gostam. Entende? Então, eu não vou mandar te internar, não. Agora você vai ter que encarar a vida, se você quiser." 30 years later, Paulo Coelho wrote the novel Veronica Decides to Die, which relates the drama of being committed to a psychiatric hospital. The reason for his committal has until this day remained a mystery, even to him. Maybe it was his desire to be an artist, something that everyone in his family considered the best road to becoming an outcast and dying in misery. With the periods in the psychiatric clinics behind him, Paulo Coelho, at 20, enrolled at the law school in Rio de Janeiro. This gesture seemed to indicate that he was about to comply with his parents' wishes. A short time later, however, he gave up his university studies to dedicate himself to an amateur theater group where he was writer, actor, and director. As the 60s drew to a close, the world watched the explosion of the hippie movement. Brazil was living through one of the worst repressive military dictatorships. Nevertheless, the new wave of freedom was to influence an entire generation of young Brazilians. Paulo Coelho was among them, long-haired, deliberately going around without the obligatory identity papers. Mas aí, esse de novo, né, feito um Harry Miller apareceu no momento certo, apareceram os Beatles de Sgt. Pepper. Eu disse: esses caras são que nem eu, não estão na universidade, não se regem pelos mesmos valores, eu vou seguir esse caminho. E aí virei um hippie, e hippie era viajar. A época da loucura. A loucura entende-se: sexo, drogas, rock and roll, viagem e magia, a busca espiritual. E aí eu comecei a me interessar pela astrologia, e aí comecei a me interessar pelos rituais. A droga começou a ser usada em quantidades monumentais, aquilo evidentemente afetava a minha percepção de vida. E eu comecei a realmente sair de mim e viver a experiência hippie em toda a sua intensidade. Paulo decided to write about the counterculture and founded the alternative magazine 2001, which united the hippies in Rio de Janeiro, but managed to produce only 2 issues. The magazine attracted the attention of Raul Seixas, a music producer with CBS. Raul was anxious for success as a rock performer and had tried to release his first record. He invited Paulo Coelho to form a partnership writing lyrics. Raul Seixas' first record, Krieg Ha Bandolo, was released in 1973. But it was with Gita in 1974 that Raul was to conquer Brazil. 7 of the 12 songs on the album were the fruits of Paulo Coelho's partnership with Raul Seixas. The songs reveal the identifying marks of this partnership, references to mysticism and the esoteric. Gita sold 500,000 copies and rose to #1 in the Brazilian hit parade. Então, de repente, eu que nunca tinha ganho dinheiro na minha vida, um belo dia eu vou checar os direitos autorais, nem tinha noção, e eu estou lá com uma quantidade imensa de dinheiro. Paulo Coelho composed more than 65 songs in partnership with Raul Seixas up to 1976, and together they changed the face of Brazilian rock music. Eu fazia letra, ele fazia música, mas a gente queria criar uma revolução. Uma revolução em plena ditadura militar brasileira. Então inventamos a Sociedade Alternativa. 1973 saw the formation of a group called Alternative Society,
which was led by Paulo Coelho and Raul Seixas. Viva, viva, viva a sociedade alternativa. Viva, viva. The organization campaigned for a more liberal society, opposed the capitalist way of life, and was inspired by the great British master of black magic, Aleister Crowley, known as the Beast of the Apocalypse. Eu acredito que nem mesmo eles tinham clara proposta de uma sociedade alternativa, a se acreditar inclusive no grande lema, né? Faze o que tu queres, pois tudo é da lei. Você pode fazer qualquer coisa. Seria isso a sociedade alternativa. Tomar banho de chapéu, quer dizer, todo o desbunde, tudo que você quiser fazer, tudo isso é permitido. Se eu quero e você quer tomar banho de chapéu. The Alternative Society Group released The Foundation of Krieg Ha, an irreverent magazine that expounded the expansion of consciousness through the use of the imagination. The military dictatorship in power at the time identified the magazine as a political threat and banned its circulation. Um belo dia, me prenderam. Prenderam o Raul. Soltaram o Raul em 2 horas, porque ele era famoso. Mas eu era o letrista. E eles disseram, esse cara é o cérebro de tudo que está acontecendo aqui. E aí foi o processo da prisão, que foi extremamente doloroso. Paulo Coelho was released from prison 2 days later, believing that he had been through one of the worst experiences of his life. However, worse was still to come. A group affiliated to the political dictatorship kidnapped him and took him to a military torture center. Eu estava de táxi indo para a nossa casa e nesse momento fecharam meu táxi e saíram os caras armados e já me puxaram. E eu caí na grama. E olhei na minha frente e vi o Hotel Glória, que é um hotel aqui do Rio de Janeiro. E disse, vou morrer. Isso tudo assim muito rápido, né? Eu senti a arma atrás de mim. Eu disse, vou morrer. Eu vou morrer olhando o hotel. Eu vou morrer com 26 anos, não é justo. Aí fui para um centro de tortura, né? Foram, acho que, os piores dias da minha vida. E sabe o que me salvou? Foi o fato que, num dos interrogatórios, eu disse, meus amigos, eu sou louco. Você sabe que eu já tive internado 3 meses em uma casa de saúde e comecei a me arranhar. Eles estavam me torturando, eu disse, eu vou me torturar mais. E peguei e passei a mão aqui assim. E começou a sair sangue. Parou a tortura. Eu sei que no dia seguinte, ou 2 dias depois, me soltaram. Assim como me prenderam, me soltaram. Você sai da prisão, mas a prisão não sai de você. Você fica ainda com a prisão dentro. E aí eu disse, chega. Tô com medo, tô frágil, tenho 26 anos, já vivi todas as minhas loucuras. Já usei todas as drogas, menos heroína, mas não quero mais saber dessa história. Não quero mais saber de música, não quero mais saber de nada. Quero ficar normal. In his search for normality, Paulo Coelho managed to get a job at the Polygram Record Company. Here, he met Cecilia McDowell. 3 months later, they were married, with all the traditional formalities. Aí a gente casou na igreja. Eu fui de careta mesmo, vestido de gravata, Cecília com vestido de noiva. Raul Seixas, o tal superstar, ele foi meu padrinho, ele foi vestido de óculos escuros. E aí eu tinha dinheiro, as músicas continuavam rendendo, eu tinha os apartamentos, peguei a Cecilinha e fui morar em Londres, querendo escrever o livro da minha vida. London, 1977. Paulo Coelho lived in a small apartment and bought himself a typewriter. He now tried to dedicate himself exclusively to writing. Nessa época ele era completamente determinado nessa coisa de se tornar um escritor. Eu sentia que tinha até um certo sofrimento nele. Fiquei em Londres 1 ano, não consegui escrever absolutamente nada. E eu comecei a convencê-lo de voltar. Ele falou, eu não posso voltar, porque aí é a clareza de que eu fracassei nesse ano, né?
a não ser que você venha aqui me buscar. Você vindo me buscar, eu tenho uma desculpa, que você veio e me levou, né? In 1978, Paulo and Cecilia returned to Brazil. Once again, he worked for a record company as an executive at CBS, but this only lasted 2 months. Paulo Coelho was not happy. He quit his job, separated from his wife, and came across an old friend, Cristina Otisica. A gente nunca tinha se aproximado, porque eu sempre tinha um namorado, ele tinha sido casado outras vezes, e nesse dia ele me chamou para ir ao cinema, e nós fomos ao cinema. Uma semana depois, nós já estávamos juntos, e estamos casados há 21 anos. Paulo and Cristina spent their honeymoon in Europe. In Germany, the couple decided to visit a concentration camp. It was on this occasion that Paulo had the strange vision that would radically change his life. Quando eu tive essa visão, que era de um homem, eu senti que ele dizia que ele ia me encontrar mais tarde. Fiquei apavorado, saí do campo de concentração, comentei com a Cristina. Mas 2 meses depois eu estou num café em Amsterdã e esse homem que eu vi me aparece. Eu disse, meu Deus do céu, é o cara, na mesma hora bateu, né? É o cara que eu vi no campo de concentração. Aí fui falar com ele e disse, eu lhe vi. This mysterious man had a long conversation with Paulo Coelho, the outcome of which was his return to the Catholic faith and the benevolent side of magic through the tradition associated with the medieval Order of Ram. To this day, the author refuses to reveal the identity of the man who became his master and spiritual guide, and who said the only way for Paulo Coelho to return to the truth is to make a pilgrimage to Santiago de Compostela. 14 anos atrás eu cheguei aqui. Nunca podia sonhar que, na verdade, o meu caminho não acabava aqui, ele começava aqui. Então eu tinha meus sonhos de ser um escritor, mas eu não tinha coragem de escrever. Até que eu fiz esse caminho e esse caminho, então, me reconduziu ao meu sonho. Então tudo é uma questão de perseverança, porque Santiago está muito, muito longe. The road to Santiago is a mystical road and has been trodden by Catholics for more than 1,000 years. The Pilgrim Road is 700 kilometers long, on foot, from the south of France to Galicia, western Spain, and the Cathedral of Santiago de Compostela, built on the spot where the Apostle James was buried. O caminho de Santiago ele me ensinou algumas verdades básicas sobre a vida. A primeira é ter um objetivo, que no caso dele é Santiago. A segunda é viajar leve, não complicar as coisas, porque senão você não chega lá. E finalmente, a terceira é prestar atenção aos outros peregrinos e saber que a gente aprende com o ser humano mesmo. In 1987, 1 year after his pilgrimage to Santiago, Paulo Coelho wrote The Pilgrimage, in which he relates his own experiences in search of spiritual peace. Finally, he had realized his personal ambition to become a writer. A minha maneira de agradecer a Santiago, né, a toda essa peregrinação, foi ter escrito esse primeiro livro, que foi então o meu rito de passagem. There is no sin in being happy. Half a dozen exercises and an attentive ear are sufficient for a man to realize his most impossible dream. I walked so many miles to discover things that I already knew, that we all know, but that are difficult to accept. The Pilgrimage was the first of a series of books in which the writer explored the themes of mysticism and spirituality. In Brazil, the book was published by the small publishing house Echo in Rio de Janeiro, and much like his previous attempts, attracted little public or critical notice. But even without achieving success, Paulo Coelho was determined to dedicate himself to writing. O meu editor disse, não quer escrever outro livro? Eu disse, é boa ideia. Só que eu não tinha tema, eu não tinha vivido uma outra peregrinação. Aí disse, eu vou escrever um livro simbólico, uma metáfora da minha vida. O Alquimista. The Alchemist tells the story of a young shepherd
On waking one day, he decides to go in search of a dream, to find the hidden treasure of the Egyptian pyramids. Along the way, the shepherd confronts questions concerning existence, such as the belief in God and the idea that we are each responsible for our own destiny. For Paulo Coelho, each reader needs to discover the personal legend that exists inside each one of us, the objective of our lives. The Alchemist was published in 1988, but 1 year later, only 900 copies had been sold. A complete failure. No final do ano, a editora veio, tinha vendido 900 exemplares, me trouxe o contrato, me deu o contrato e disse, ó, esse livro não funciona. In the same year, Paulo searched for another publisher to reissue The Alchemist. The inexplicable occurred. Os livros começaram a acelerar. E quando chegou 1990, eu já tinha vendido 500 mil de livros sem que a imprensa tivesse dado nada sobre mim. Por isso, quando eu olho hoje em dia assim, digo, fenômeno de marketing, eu digo, muito engraçado. In 1992, The Alchemist reached sales of 1,200,000 copies. Sales continued to increase. The book reached people who had never previously been interested in literature. Uma das coisas que me marcou bastante é a história de você buscar o seu objetivo, né? De você não desistir do seu objetivo. Se você tem um ideal, você não desistir do teu ideal, você ficar percorrendo isso, lutando o tempo inteiro para você alcançar o seu objetivo. While I searched for my treasure, every day was radiant, because I knew that every hour was part of the dream I would find. While I searched for my treasure, I discovered things along the way that I would never have found were it not for the courage to attempt things that were impossible for shepherds. Paulo Coelho moderniza uma tradição bem mais antiga, que é a literatura esotérica. São magos e feiticeiras que não querem revolucionar, não querem desencantar o mundo, querem colocar o mundo a funcionar em seu favor. Paulo Coelho apresenta uma solução mágica para esse mundo, onde a solução de todos os problemas se encontram no interior de cada um. O Alquimista fez com que eu me colocasse no mundo, né, e como parte do mundo mesmo, e que, ouvindo a voz do meu coração, eu podia realizar os meus milagres, eu podia realizar os meus sonhos, assim. The commercial success of The Alchemist opened the door to the international market. The book was published in Spain and France with great success. Shortly after, the book was launched in the United States with an intensive marketing campaign, and it appeared on the bestseller lists of the most important publications, such as the New York Times. Hollywood, the mecca of world cinema, was interested by the success of The Alchemist. One of the biggest studios in the United States expressed interest in buying the rights to the book. Em 93, fui para Hollywood, porque tinham 4 propostas sérias, grandes companhias de Hollywood. E eu disse, que coisa fantástica. Aí o cara fez a proposta, né? Eu tinha pedido para entrar sozinho, a Cristina, minha mulher, tinha ficado no carro. Quando eles souberam, porque eu estava com a minha mulher, a sua mulher ficou no carro? Traz para cá, e botaram ela na sala refrigerada, serviram café e tudo. E eu deslumbrado realmente por aquilo. Paulo Coelho decided to sell the rights of The Alchemist to Warner Brothers on one condition: the screenplay would have to be approved by him before the film was made. Eles fizeram 2 ou 3 adaptações, roteiros, dos quais o Paulo gostou, 2 o Paulo não gostou, e do que o Paulo gostou eles não gostaram. Disenchanted with the screenplay writers, the author gave up the idea of turning the book into a film. Eles me compraram por $250 mil. Eu já ofereci $500 milhões. Eles riam. Eles não, a gente não está interessado em vender. Eu digo, mas 100% de lucro? Não, a gente vai fazer. Mas olha aqui o roteiro, e eu saboto. Não estou sabotando Hollywood, eu estou sabotando o filme. O que eu não quero é que eles transformem um livro num filme, sendo esse livro meu. The way that he writes, it's so beautiful.
So beautiful. It's a gift that I envy above all others. To me, that's the worst part about being a book lover is I read a great book and, you know, you do kind of think, oh, I'd love to be in this story. I'd love to be this person, but it's kind of the sacrilege of ruining a really beautiful book by trying to turn it into a movie sometimes, I think. And sometimes you cannot translate visually that which a person has created so vividly on paper. You almost don't want to spoil what happens to the mind in trying to imagine what they're talking about by making it real in a movie. The success of The Alchemist was tremendous. The book has been translated into 52 languages in 140 countries, and sales have already passed the 15 million mark. In Brazil, it remained a bestseller for 5 years and gained Paulo Coelho a place in the Guinness Book of Records. Following the international success of The Alchemist, The Pilgrimage also became a worldwide bestseller. The Pilgrimage has influenced readers all over the world and has revealed the mystical pilgrimage to Santiago to millions of people. No ano que eu fiz o Caminho de Santiago, em 86, fizeram 400 pessoas, 2001, que não era nem ano santo, nem nada, fizeram 450 mil pessoas. No ano santo, que foi em 99, fizeram 500 mil de pessoas. É uma grande alegria, de alguma maneira, ter colaborado para difundir o caminho. Nós tínhamos acabado de ler o livro do Paulo Coelho, Diário de um Mago, e nos despertou um interesse enorme em fazer o caminho, em descobrir tudo aquilo que nós havíamos lido. I didn't thinking about it, just touched me. That's this is the reason probably I'm here today, because it's a human, spirit. E eles perguntavam pra gente por que vem tanto brasileiro. E a explicação que é o Paulo Coelho, exatamente. This word was inspired by the book of Paulo Coelho, Pilgrims. Alongside the international success of The Alchemist, Paulo Coelho has published other books, always with their central characters searching for their personal legend and discovering their true vocation. This formula was repeated in Brida, The Valkyries, and also in By the River Piedra, I Sat Down and Wept, all acclaimed by the public worldwide. For the launch of The Fifth Mountain in 1996, the writer signed a contract with a new publisher and received an advance of $1 million, the highest sum ever paid to a Brazilian author. Não era uma proposta financeiramente diferente, eu acho, de que outros que o Paulo poderia receber. A diferença estava no esforço que foi feito para desenvolver um projeto de divulgação do próximo livro dele, qualificado, bem estruturado, que representasse um aprimoramento do trabalho feito até então. Paulo Coelho has established himself as one of the world's best-selling writers. However, each new work of his has met with harsh criticism. The reviews of his books have been extremely negative, accusing him of unoriginal and formulaic writing. In 1998, Paulo Coelho changed his literary genre. He abandoned esoteric themes and began writing about the traumas he suffered as an adolescent. In Veronica Decides to Die, Paulo risked alienating his readers, who were accustomed to his mystical fables. No meu livro Verônica Decide Morrer, eu procuro abordar a internação. Ou seja, a loucura como fonte de fuga da realidade e 2, instrumento de opressão. Quer dizer, as pessoas que internam alguém porque essa pessoa é diferente, não deixam exercer a sua diferença. No meu caso, eu fui internado, né, porque eu era diferente e terminei indo para a ideia da fuga. Eu vivi as duas experiências. Even with these thematic changes, Veronica Decides to Die was another international success. It sold 5 million copies in 75 countries and was translated into 30 languages.
However, the reaction of the critics was still particularly hostile. Paulo Coelho returns with banal sentiments and modern-day cliches, and continues to produce a kind of writing that is dirty, full of greed, almost dyslexic. Veronica is a novel that never begins. It is the kind of writing that any novice would write, isn't it? It is far too normal for a story set in a lunatic asylum. The redundant and simplistic text of Veronica Decides to Die will surely not survive for very long. The press has criticized Coelho's books as being superficial and commercially driven. Muitíssimas graças. Ele escreve livros para um leitor pouco habituado à literatura mais séria, tradicional. São livros a nível do texto, são palavras simples, frases curtas, parágrafos curtos, capítulos curtos. São livros, nós podemos dizer, quase uma literatura imediata, descartável. De forma geral, eu estou comungando com essa crítica que não vê assim com bons olhos a literatura de Paulo Coelho. Eu acho que a crítica tende a concordar sobre o fato de que há uma literatura menor. Brazilian critical rejection of the writer reached such a pitch that it even affected the cultural establishment. In 1998, 150 writers were invited to participate in the Paris Book Fair. Paulo Coelho, the only Brazilian writer to occupy a place on the French bestsellers list, was not even invited. Even so, he decided to attend on a personal basis. He was warmly received by the French public. President Jacques Chirac hailed the writer with state honors. Paulo Coelho proved to be a great attraction at the event and signed autographs non-stop for 7 hours. Paulo Coelho sofreu durante muito tempo uma patrulha muito grande, esse tipo de rejeição, de negação. Tentaram tirar a legitimidade do Paulo Coelho. E eu costumo explicar isso de uma forma muito simples. Eu acho que isso, na verdade, era inveja. Porque a inveja se dá desta maneira. A inveja se dá entre os pares, entre os próximos, né, entre os amigos, entre os parceiros, entre os conhecidos, companheiros de trabalho. É sempre assim. Paulo Coelho tem razão quando critica os críticos que dizem não li e não gostei. Isto é uma proposta prepotente e irracionalista. Ele não depende da crítica. Eu acho que ele transcendeu, de certa forma, essa dependência. Indifferent to the controversy surrounding the literary quality of his works, Paulo Coelho continues his success and is regularly invited to participate in seminars, conferences, and autograph sessions. A success that has even reached the most isolated Islamic fundamentalist countries such as Iran. Paulo Coelho is idolized and sells millions of books in the land of the Ayatollahs. He was the first Western writer to be officially invited to visit the country since the Islamic Revolution. Eu nunca pensei que numa terra tão distante, numa cultura tão diferente, eu fosse encontrar uma acolhida tão calorosa do povo. C'est un honneur pour tous les Iraniens, c'est tout ce que je peux dire. Milhares de iranianos foram às minhas palestras, eu tive a oportunidade de olhar nos olhos desses iranianos e perceber que a gente dividia a mesma fé e a mesma esperança por um mundo melhor. During his 10-day trip to Iran, the writer visited historical and cultural sites. He took part in discussions and meetings with his readers and fellow writers, as well as signing thousands of books for the crowds who welcomed him wherever he went. All his works have been translated into Persian, and he has sold more than 4 million copies in Iran alone. A book is a thought that can travel, and can travel very far away, and can reach millions of hearts. I am a man fighting for my dreams.
My first dream was to become a writer. And of course, in the process of becoming a writer, I had a lot of scars in my soul. In the moments that I was hit, I felt the pain. I felt defeated. I felt that I was not understood. But I had, by God's wills, at least two qualities. I'm not coward and I'm perseverant. Recebi muitos presentes, recebi muito carinho, mas recebi sobretudo a compreensão do meu trabalho e isso me comoveu profundamente. E para minha grande surpresa, minha alma tinha chegado antes de mim, meus livros estavam presentes, eu pude encontrar as pessoas como se fossem velhos amigos, eu não me senti em momento algum um estranho numa terra estranha. Foi uma coisa que me comoveu muito e que me encheu muito de alegria, porque eu sei que existe, além de qualquer coisa, a possibilidade de um diálogo com qualquer ser humano sobre a face da Terra. E o Irã mostrou que isso é possível. I love Paulo Coelho, wow! After long international journeys, Paulo Coelho always returns to Brazil. The writer's home overlooks the most famous beach in Brazil, Copacabana. Although he has never included it in his works, this beautiful scenery is the creative center for new books by Paulo Coelho, the alchemist of words. Nunca na minha vida escrevi um livro fora do Brasil. Eu posso estar onde eu estiver, no alto de uma montanha nevada, que eu vou todo ano, né? E chego ali e eu digo assim, se eu for escrever um livro, eu tenho que voltar para o Brasil. And it was in Rio de Janeiro that Paulo Coelho decided to launch his book, The Devil and Miss Prim. Written in 2000, the book once again adopts a mystical style and narrates the struggle between good and evil. The story takes place in a small village. The arrival of a stranger shakes the local social structure when he offers the villagers bars of gold in exchange for the death of an innocent member of their community. Escrever é uma coisa muito solitária. Você não pode olhar o leitor nos olhos, não pode apertar a mão, sabe que existe esse carinho no outro. De repente, num dia de autógrafos assim, você tem a possibilidade de encontrar com a pessoa, de falar com a pessoa, de se comunicar com ela. Exatamente, de agradecer sobretudo. Você teve um ídolo, um cara que você adora, que você tem tudo sobre ele, pasta sobre ele, tudo. Eu tenho todos os livros, leio tudo que sai sobre ele. Um cara super gente fina, sabe? Quando a gente começou a ler os livros dele, a gente não imaginava que ia se encontrar com ele um dia assim, cara a cara. Ele é bem simples, direto. E fala o coração da gente, né? Ontem eu cheguei em Santiago de Compostela, hoje eu tô no Rio, pra pegar o avião a Belém hoje à noite. Aí eu aproveitei e saí do aeroporto correndo pra pegar o autógrafo e estou indo pra minha casa. Valeu. Que alegria, hein? Que alegria. The book was launched in the Brazilian Academy of Letters. The Academy brings together eminent writers who are elected to lifelong membership. Paulo Coelho has clearly stated his wish to compete for such a position to immortalize his reputation. Ele tem uma permanência, né, que se renova. Os livros dele são muito variados. O livro dele, o último livro, não é igual ao anterior, muito diferente. E é verdade que ele continua aí, acho que atraindo cada vez mais público. Eu não sei até quando isso vai durar, mas dentro de mim, algum lugar diz que são livros que vão ficar, que sempre vão ter novos leitores, que vão ficar, que em 10 anos de agora, em 20 anos de agora, provavelmente a gente vai estar lendo os livros do Paulo. A descoberta em cima da obra do Paulo vai ser contínua, ela não vai parar. Na verdade, o Paulo é um cara brilhante, que vai ser brilhante por toda a vida dele, pode ter certeza disso. Tudo que eu coloco no meu livro, seja ele qual for, é algo que está na mais profundo do meu ser, que eu não estou nem vendo, mas que no ato de escrever eu descubro.
Então aquela é a minha verdade e sobre aquilo eu vou escrever. Então eu acho que todo o meu trabalho, seja uma experiência direta feito o Diário de um Mago, seja uma metáfora feito alquimista, seja uma história que me contaram, feito Brida, que a própria Brida me contou, ou o Demônio e a Senhorita Prim, que é o meu lado bom e o meu lado mau na sua constante luta, ele reflete a minha alma. Eu senti que ele dizia que ele ia me encontrar mais tarde. Fiquei apavorado, saí do campo de concentração, comentei com a Cristina. Mas 2 meses depois eu estou num café em Amsterdã e esse homem que eu vi me aparece. Eu disse, meu Deus do céu, é o cara, na mesma hora bateu, né? É o cara que eu vi no campo de concentração. Aí fui falar com ele e disse, eu lhe vi. This mysterious man had a long conversation with Paulo Coelho, the outcome of which was his return to the Catholic faith and the benevolent side of magic through the tradition associated with the medieval Order of Ram. To this day, the author refuses to reveal the identity of the man who became his master and spiritual guide, and who said the only way for Paulo Coelho to return to the truth is to make a pilgrimage to Santiago de Compostela. 14 anos atrás eu cheguei aqui. Nunca podia sonhar que, na verdade, o meu caminho não acabava aqui, ele começava aqui. Então eu tinha meus sonhos de ser um escritor, mas eu não tinha coragem de escrever. Até que eu fiz esse caminho e esse caminho, então, me reconduziu ao meu sonho. Então tudo é uma questão de perseverança, porque Santiago está muito, muito longe. The road to Santiago is a mystical road and has been trodden by Catholics for more than 1,000 years. The Pilgrim Road is 700 kilometers long, on foot, from the south of France to Galicia, western Spain, and the Cathedral of Santiago de Compostela, built on the spot where the Apostle James was buried. O caminho de Santiago ele me ensinou algumas verdades básicas sobre a vida. A primeira é ter um objetivo, que no caso dele é Santiago. A segunda é viajar leve, não complicar as coisas, porque senão você não chega lá. E finalmente, a terceira é prestar atenção aos outros peregrinos e saber que a gente aprende com o ser humano mesmo. In 1987, 1 year after his pilgrimage to Santiago, Paulo Coelho wrote The Pilgrimage, in which he relates his own experiences in search of spiritual peace. Finally, he had realized his personal ambition to become a writer. A minha maneira de agradecer a Santiago, né, a toda essa peregrinação, foi ter escrito esse primeiro livro, que foi então o meu rito de passagem. There is no sin in being happy. Half a dozen exercises and an attentive ear are sufficient for a man to realize his most impossible dream. Most isolated Islamic fundamentalist countries such as Iran, Paulo Coelho is idolized and sells millions of books in the land of the Ayatollahs. He was the first Western writer to be officially invited to visit the country since the Islamic Revolution. Eu nunca pensei que numa terra tão distante, numa cultura tão diferente, eu fosse encontrar uma acolhida tão calorosa do povo. C'est un honneur pour tous les Iraniens, c'est tout ce que je peux dire. Milhares de iranianos foram as minhas palestras e eu tive a oportunidade de olhar nos olhos desses iranianos e perceber que a gente dividia a mesma fé e a mesma esperança por um mundo melhor. During his 10-day trip to Iran, the writer visited historical and cultural sites. He took part in discussions and meetings with his readers and fellow writers, as well as signing thousands of books for the crowds who welcomed him wherever he went. All his works have been translated into Persian
and he has sold more than 4 million copies in Iran alone. A book is a thought that can travel, and can travel very far away, and can reach millions of hearts. I am a man fighting for my dreams. My first dream was to become a writer, and of course, in the process of becoming a writer, I had a lot of scars in my soul. In the moments that I was hit, I felt the pain. I felt defeated. I felt that I was not understood. But I had, by God's wills, at least the two qualities. I'm not coward and I'm perseverant. Recebi muitos presentes, recebi muito carinho, mas recebi sobretudo a compreensão do meu trabalho e isso me comoveu profundamente. E para minha grande surpresa, minha alma tinha chegado antes de mim, meus livros estavam presentes, eu pude encontrar as pessoas como se fossem velhos amigos, eu não me senti em momento algum um estranho numa terra estranha. Foi uma coisa que me comoveu muito e que me encheu muito de alegria, porque eu sei que existe, além de qualquer coisa, a possibilidade de um diálogo com qualquer ser humano sobre a face da Terra. E o Irã mostrou que isso é possível. I love Paulo Coelho, wow! Guitarra brasileira. Então inventamos a Sociedade Alternativa. 1973 saw the formation of a group called Alternative Society, which was led by Paulo Coelho and Raul Seixas. The organization campaigned for a more liberal society, opposed the capitalist way of life, and was inspired by the great British master of black magic, Aleister Crowley, known as the Beast of the Apocalypse. Eu acredito que nem mesmo eles tinham clara proposta de uma sociedade alternativa, a se acreditar inclusive no grande lema, né? Faze o que tu queres, pois tudo é da lei. Você pode fazer qualquer coisa. Seria isso a sociedade alternativa. Tomar banho de chapéu. Quer dizer, todo o desbunde, tudo que você quiser fazer, tudo isso é permitido. Se eu quero e você quer tomar banho de chapéu. The Alternative Society group released The Foundation of Krieg Ha, an irreverent magazine that expounded the expansion of consciousness through the use of the imagination. The military dictatorship in power at the time identified the magazine as a political threat and banned its circulation. Um belo dia, tchum, me prenderam. Prenderam o Raul. Soltaram o Raul em 2 horas, porque ele era famoso. Mas eu era o letrista. E eles disseram, esse cara é o cérebro de tudo que está acontecendo aqui. E aí foi o processo da prisão, que foi extremamente doloroso. Paulo Coelho was released from prison 2 days later, believing that he had been through one of the worst experiences of his life. However, worse was still to come. A group affiliated to the political dictatorship kidnapped him and took him to a military torture center. Eu estava de táxi indo para a nossa casa e nesse momento fecharam meu táxi e saíram os caras armados e já me puxaram e eu caí na grama. E olhei na minha frente e vi o Hotel Glória, que é um hotel aqui do Rio de Janeiro, e disse, vou morrer. Isso tudo assim muito rápido, né? Eu senti a arma atrás de mim. Eu disse, vou morrer. Eu vou morrer olhando o hotel. Eu vou morrer com 26 anos, não é justo. Aí fui para um centro de tortura, né? Foram, acho que, os piores dias da minha vida. E sabe o que me salvou? Foi o fato que, num dos interrogatórios, eu disse, meus amigos, eu sou louco. Você sabe que eu já tive internado 3 vezes em uma casa de saúde? E comecei a me arranhar. Eles estavam me torturando, eu disse, eu vou me torturar mais. To dedicate himself to an amateur theater group, where he was writer, actor, and director. As the 60s drew to a close, the world watched the explosion of the hippie movement. Brazil was living through one of the worst repressive military dictatorships. Nevertheless,
the new wave of freedom was to influence an entire generation of young Brazilians. Paulo Coelho was among them, long-haired, deliberately going around without the obligatory identity papers. Mas aí, esse de novo, né, feito um Harry Miller apareceu no momento certo, apareceram os Beatles de Sgt. Pepper. Eu disse, esses caras são que nem eu, não estão na universidade, não se regem pelos mesmos valores, eu vou seguir esse caminho. E aí virei um hippie, e hippie era viajar. A época da loucura. A loucura entende-se sexo, drogas, rock and roll, viagem e magia, a busca espiritual. E aí eu comecei a me interessar por astrologia, e aí comecei a me interessar pelos rituais. A droga começou a ser usada em quantidades monumentais, aquilo evidentemente afetava a minha percepção de vida. E eu comecei a realmente sair de mim e viver a experiência hippie em toda a sua intensidade. Paulo decided to write about the counterculture and founded the alternative magazine 2001, which united the hippies in Rio de Janeiro, but managed to produce only 2 issues. The magazine attracted the attention of Raul Seixas, a music producer with CBS. Raul was anxious for success as a rock performer and had tried to release his first record. He invited Paulo Coelho to form a partnership writing lyrics. Raul Seixas' first record, Krieg Ha Bandolo, was released in 1973, but it was with Gita in 1974 that Raul was to conquer Brazil. 7 of the 12 songs on the album were the fruits of Paulo Coelho's partnership with Raul Seixas. The songs reveal the identifying marks of this partnership, references to mysticism and the esoteric. Gita sold 500,000 copies and rose to #1 in the Brazilian hit parade. Então, de repente, eu que nunca tinha ganho dinheiro na minha vida, um belo dia eu vou checar os direitos autorais, nem tinha noção, e eu estou lá com uma quantidade imensa de dinheiro. Paulo Coelho composed more than 65 songs in partnership with Raul Seixas up to 1976, and together they changed the face of Brazilian rock music. Eu fazia letra, ele fazia música, mas a gente queria criar uma revolução. Paulo Coelho has had his fair share of obstacles and difficulties. However, his simple desire to be a writer was quashed by his family. His reaction was violent. He turned into a rebellious adolescent, to such a degree that he was committed to a psychiatric hospital. In the 60s, like many of his generation, Paulo Coelho became involved in sex, drugs, rock and roll, and black magic. He was part of the counterculture and confronted the repression and torture perpetrated by the Brazilian military dictatorship. Catholicism and numerous encounters and brushes with black magic inspired the author, becoming central themes of his work. Adored by millions of readers but rejected by literary critics, Paulo Coelho is currently the best-known Brazilian writer in the world. I love him very, very, very much. Paulo Coelho is the best-known Latin American writer internationally. His status as one of the world's best-selling authors means that he is much in demand and travels worldwide. However, despite his many commitments abroad, he tries to spend as much time as possible at home in Rio de Janeiro, the city with which he has deep emotional ties. Eu nasci em 1947 no Rio de Janeiro. Uma família normal, classe média, meu pai engenheiro, minha mãe dona de casa. E a primeira grande sensação que eu me lembro é a sensação de estar vivo. Acho que todos nós, existe um momento em que você percebe que está vivo. Né? Que você se dá conta que aquilo é vida, que existem outras pessoas, porque no universo da criança só existe você.
At the age of 7, the firstborn of a very conservative Catholic family, he was sent to a traditional Jesuit school. His parents, Ligia and Pedro Coelho, enrolled him at the Santo Inácio College, where religious study was obligatory. Era muito duro, porque a fé, que mais tarde viria a ser a grande linha condutora da minha vida, naquele momento era uma coisa imposta. Consequentemente, eu detestava. Detestava ir à missa, coisa que eu adoro hoje em dia. Detestava ter que rezar, detestava tudo. Isto é uma proposta prepotente e irracionalista. Ele não depende da crítica. Eu acho que ele transcendeu, de certa forma, essa dependência. Indifferent to the controversy surrounding the literary quality of his works, Paulo Coelho continues his success and is regularly invited to participate in seminars, conferences, and autograph sessions. A success that has even reached the most isolated Islamic fundamentalist countries such as Iran. Paulo Coelho is idolized and sells millions of books in the land of the Ayatollahs. He was the first Western writer to be officially invited to visit the country since the Islamic Revolution. Eu nunca pensei que numa terra tão distante, numa cultura tão diferente, eu fosse encontrar uma acolhida tão calorosa do povo. C'est un honneur pour tous les Iraniens, c'est tout ce que je peux dire. Milhares de iranianos foram as minhas palestras, eu tive a oportunidade de olhar nos olhos desses iranianos e perceber que a gente dividia a mesma fé e a mesma esperança por um mundo melhor. During his 10-day trip to Iran, the writer visited historical and cultural sites. He took part in discussions and meetings with his readers and fellow writers, as well as signing thousands of books for the crowds who welcomed him wherever he went. All his works have been translated into Persian, and he has sold more than 4 million copies in Iran alone. A book is a thought that can travel, and can travel very far away, and can reach millions of hearts. I am a man fighting for my dreams. My first dream was to become a writer, and of course, in the process of becoming a writer, I had a lot of scars in my soul. In the moments that I was hit, I felt the pain. I felt defeated. I felt that I was not understood. But I had, by God's wills, at least the two qualities. I'm not coward and I'm perseverant. Recebi muitos presentes, recebi muito carinho, mas recebi sobretudo a compreensão do meu trabalho e isso me comoveu profundamente. E para minha grande surpresa, minha alma tinha chegado antes de mim, meus livros estavam presentes, eu pude encontrar as pessoas como se fossem velhos amigos. There is no sin in being happy. Half a dozen exercises and an attentive ear are sufficient for a man to realize his most impossible dream. I walked so many miles to discover things that I already knew, that we all know, but that are difficult to accept. The Pilgrimage was the first of a series of books in which the writer explored the themes of mysticism and spirituality. In Brazil, the book was published by the small publishing house Echo in Rio de Janeiro, and much like his previous attempts, attracted little public or critical notice. But even without achieving success, Paulo Coelho was determined to dedicate himself to writing. O editor disse, não quer escrever outro livro? Eu disse, é uma boa ideia, só que eu não tinha tema, eu não tinha vivido uma outra peregrinação. Aí disse, eu vou escrever um livro simbólico, uma metáfora da minha vida. O Alquimista. The Alchemist tells the story of a young shepherd
On waking one day, he decides to go in search of a dream, to find the hidden treasure of the Egyptian pyramids. Along the way, the shepherd confronts questions concerning existence, such as the belief in God and the idea that we are each responsible for our own destiny. For Paulo Coelho, each reader needs to discover the personal legend that exists inside each one of us, the objective of our lives. The Alchemist was published in 1988, but 1 year later, only 900 copies had been sold. A complete failure. No final do ano, a editora veio, tinha vendido 900 exemplares, me trouxe o contrato, me deu o contrato e disse, ó, esse livro não funciona. In the same year, Paulo searched for another publisher to reissue The Alchemist. The inexplicable occurred. Os livros começaram a acelerar. E quando chegou 1990, eu já tinha vendido 500 mil de livros sem que a imprensa tivesse dado nada sobre mim. Por isso, quando eu olho hoje em dia assim, digo, fenômeno de marketing, eu digo, muito engraçado. In 1992, The Alchemist reached sales of 1,200,000 copies. Sales continued to increase. The book reached people who had never previously been interested in literature. Uma das coisas que me marcou bastante é a história de você buscar o seu objetivo, né? De você não desistir do seu objetivo. Se você tem um ideal, você não desistir do teu ideal, você ficar percorrendo isso, lutando o tempo inteiro para você alcançar o seu objetivo. Finally, Paulo Coelho wrote the novel Veronica Decides to Die, which relates the drama of being committed to a psychiatric hospital. The reason for his committal has until this day remained a mystery, even to him. Maybe it was his desire to be an artist, something that everyone in his family considered the best road to becoming an outcast and dying in misery. With the periods in the psychiatric clinics behind him, Paulo Coelho, at 20, enrolled at the law school in Rio de Janeiro. This gesture seemed to indicate that he was about to comply with his parents' wishes. A short time later, however, he gave up his university studies to dedicate himself to an amateur theater group where he was writer, actor, and director. As the 60s drew to a close, the world watched the explosion of the hippie movement. Brazil was living through one of the worst repressive military dictatorships. Nevertheless, the new wave of freedom was to influence an entire generation of young Brazilians. Paulo Coelho was among them, long-haired, deliberately going around without the obligatory identity papers. Mas aí, esse de novo, né, feito um Harry Miller apareceu no momento certo, apareceram os Beatles de Sgt. Pepper. Eu disse, esses caras são que nem eu, não estão na universidade, não se regem pelos mesmos valores, eu vou seguir esse caminho. E aí virei um hippie, e hippie era viajar. A época da loucura. A loucura entende-se sexo, drogas, rock and roll, viagem e magia, a busca espiritual. E aí eu comecei a me interessar por astrologia, e aí comecei a me interessar pelos rituais. A droga começou a ser usada em quantidades monumentais, aquilo evidentemente afetava a minha percepção de vida. E eu comecei a realmente sair de mim e viver a experiência hippie em toda a sua intensidade. Paulo decided to write about the counterculture and founded the alternative magazine 2001, which united the hippies in Rio de Janeiro, but managed to produce only 2 issues. The magazine attracted the attention of Raul Seixas, a music producer with CBS. Raul was anxious for success as a rock performer and had tried to release his first record. He invited Paulo Coelho to form a partnership writing lyrics. Raul Seixas' first record, Krieg Ha Bandolo, was released in 1973. But it was with Gita in 1974 that Raul was to conquer Brazil. 7 of the 12 songs on the album were the fruits of Paulo Coelho's partnership with Raul Seixas. Tempo veio a notícia de que a minha redação tinha sido premiada e que ela ia ser publicada na revista da escola, e eu ganhei até como prêmio o livro do Pequeno Príncipe.
His desire to become a writer grew steadily, and Paulo read and wrote more and more. His parents, however, did all they could to repress this desire to dedicate himself to literature. They had other plans for their son's future. O Paulo sempre quis, desde a infância, ser um escritor, apesar da nossa tendência de querer que ele fosse uma pessoa que fizesse curso de engenharia. Eu me lembro que a minha mãe se virou e disse: meu filho, é hora de você acabar com isso. E eu fiquei muito traumatizado, porque você, nesse momento, valoriza muito o que a tua mãe está falando. The intransigence of his parents provoked a violent reaction in Paulo Coelho. Reading The Tropic of Cancer by the North American author Henry Miller was a decisive moment. The book relates the anguish of a man who decides to live outside the constrictions of social or moral conventions. Paulo followed the same route and rebelled against his parents in explosive family conflicts. E aí comecei a voltar tarde para casa, e aí comecei a beber, e aí comecei a entrar naquela vida de um adolescente de seus 16 anos, né? Eu saía, eu fumava, eu usava cabelo, uma roupa diferente. Nós dizíamos a ele, chega às 10 horas da noite, e ele não respeitava isso. E assim tivemos esses embates com Paulo. Eu comecei a ter péssimas notas na escola, terminei por levar Paulo no Santo Inácio. E meus pais desesperados, porque o filho é um cartão de visita da família. His father recognized signs of madness in his son. He called a doctor who, after examining him, confirmed the family's fears. In 1965, at the age of 16, Paulo Coelho was committed to a clinic for the mentally disturbed. According to his father, the patient has been presenting psychological abnormalities, mainly in his behavior. He has become aggressive and irritable and openly hostile towards his parents. The clinic records still register the words of his father. I feel that the boy has been showing signs of increasingly extreme attitudes, and this has led us to commit him. Se acordava, tomava os remédios que você não sabia para que era. Olhava o Rio de Janeiro, porque a vista é linda da Casa de Saúde, é maravilhosa. Ela fica no alto de uma montanha, você vê o Pão de Açúcar, a Baía de Guanabara. Eu vi o anoitecer, eu vi o amanhecer, porque eu não dormia. Ele se isolava na máquina e fazia seus ensaios. Was tremendous. The book has been translated into 52 languages in 140 countries, and sales have already passed the 15 million mark. In Brazil, it remained a bestseller for 5 years and gained Paulo Coelho a place in the Guinness Book of Records. Following the international success of The Alchemist, The Pilgrimage also became a worldwide bestseller. The Pilgrimage has influenced readers all over the world and has revealed the mystical pilgrimage to Santiago to millions of people. No ano que eu fiz o Caminho de Santiago, em 86, fizeram 400 pessoas, 2001, que não era nem ano santo, nem nada, fizeram 450 mil pessoas. No ano santo, que foi em 99, fizeram 500 mil de pessoas. É uma grande alegria, de alguma maneira, ter colaborado para difundir o caminho. Nós tínhamos acabado de ler o livro do Paulo Coelho, Diário de um Mago, e nos despertou um interesse enorme em fazer o caminho, em descobrir tudo aquilo que nós havíamos lido. I didn't think about it, just touched me. That's this is the reason probably I'm here today, because it's a human, spirit. E eles perguntavam pra gente por que vem tanto brasileiro. E a explicação que é o Paulo Coelho, exatamente. This word was inspired by the book of Paulo Coelho, Pilgrims. Alongside the international success of The Alchemist, Paulo Coelho has published other books, always with their central characters searching for their personal legend and discovering their true vocation. This formula was repeated in Brida, The Valkyries, and also in By the River Piedra, I Sat Down and Wept, all acclaimed by the public worldwide. For the launch of The Fifth Mountain in 1996, the writer signed a contract with a new publisher and received an advance of $1 million, the highest sum ever paid to a Brazilian author.
Não era uma proposta financeiramente diferente, eu acho, de que outras que o Paulo poderia receber. A diferença estava no esforço que foi feito para desenvolver um projeto de divulgação do próximo livro dele, qualificado, bem estruturado, que representasse um aprimoramento do trabalho feito até então. Paulo Coelho has established himself as one of the world's best-selling writers. However, each new work of his has met with harsh criticism. The reviews of his books have been extremely negative, accusing him of unoriginal and formulaic writing.